Bastidores da saída do Alcaraz. O Alcaraz não queria ir para o Everton da Inglaterra, foi convencido após conversas com José Boto e também Felipe Luiz. Temos também informações sobre Lohan, a gente vai trazer aqui os detalhes de como ficou o pagamento, a forma de pagamento do CSKA ao Flamengo. E Jorginho, rapaz, o José Boto não tá para brincadeira nessa negociação, ele atacou de vez essa operação e a gente vai contar para vocês o que ele vai fazer para tentar a liberação imediata de Jorginho junto ao Arsenal. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos contar os bastidores da saída do Alcaraz. O Alcaraz, ele recebeu, na verdade o Everton procurou o Flamengo. Não foi o Flamengo que procurou o Everton para poder negociar o Alcaraz, não teve isso. Se alguém falou isso, não é minha apuração, tá? O que eu tenho de apuração, o Everton foi atrás ao Flamengo em busca do Alcaraz. O Flamengo entendeu que seria bom negócio, beleza, fez tudo lá, recebeu a proposta. O Alcaraz não queria deixar o Flamengo, mas ele foi convencido após conversar com José Boto e Felipe Luiz e ele entender que ele não seria utilizado. Depois do que ele ouviu, que ele não se encaixa, como está na nota oficial do Flamengo, que ele não se encaixa no estilo de jogo, que ele terá poucas oportunidades, o jogador entendeu, melhor eu não ficar aqui mesmo não, voltar para a Inglaterra, para a Premier League. Ele já jogou lá, ele sabe como que não vai ter problema de adaptação, pelo contrário. Então o Alcaraz ele foi convencido a deixar o Flamengo, ele não queria deixar o Flamengo, mas diante dos fatos que foi mostrado ali, que foram mostrados para ele não teve uma outra escolha a não ser aceitar essa do Everton. Ele não era obrigado. Se ele não aceitasse, ele, entre aspas, iria prejudicar o Flamengo. Ou seja, não teve jeito. Eu, no lugar dele, iria também, porque eu, no lugar dele, com 21, 22 anos, cheio de vontade de fazer acontecer, de jogar muito futebol, jamais sentaria no contrato aqui no Flamengo, como outros jogadores já fizeram e até mesmo fazem. Um que não faz isso, e eu tenho certeza, é o Cebolinha, e ele concedeu entrevista coletiva após o treino desse sábado. E eu falei na minha introdução que o Flamengo teve a preparação, entre aspas, prejudicada, porque onde eles treinaram, os prédios ao lado, eles conseguiam gravar o que estava acontecendo na atividade. Então, para, obviamente, não correr o risco de ter a estratégia divulgada por uma dessas pessoas que estavam filmando, o Flamengo mudou a preparação, fez um treino mais leve. Então, por isso que eu disse prejudicada, porque teve que mudar a estratégia por conta dessas pessoas que estavam assistindo ao treinamento nos prédios ao redor do local. Então fica essa curiosidade aí. Eu mesmo recebi foto e vídeo, tá? Eu mesmo recebi foto e vídeo de uma amiga minha que está morando lá. Inclusive, beijo, Dai, ela está sempre assistindo aqui ao canal Vene Casagrande, mas eu obviamente não divulguei, até por respeito aos profissionais que estão lá no Flamengo. Cebolinha, na coletiva de hoje, ele falou muito sobre Felipe Luiz também, disse como o Felipe Luiz foi importante durante o processo dele de recuperação da grave lesão no tendão. Muitos jogadores demoram até 1 ano para voltar, o Cebolinha voltou 5, 6 meses. Então ele se dedicou muito a esse processo de recuperação e ele falou, o professor Felipe Luiz foi muito importante no período da minha recuperação. Ele estava sempre no DM me dando palavras de apoio, falando que precisava de mim e que eu ia somar bastante. Procurei me dedicar, dei o máximo durante quase 6 meses, tenho me sentido muito bem. Óbvio que falta um pouco de ritmo de jogo, mas me senti bem fisicamente, até melhor do que eu imaginava. Então, Cebolinha, que embora tenha dado entrevista coletiva, acredito eu que comece no banco de reservas. Hoje o time do Flamengo o elenco do Flamengo está assim: Rossi titular, Matheus Cunha reserva, Wesley titular, Varela reserva, Léo Ortiz titular, João Vitor, um grande potencial, reserva, Léo Pereira titular, temos ali Danilo e Cleiton, reservas, Alexandre titular, Ayrton Lucas reserva, Pulgar titular, Everton Araújo e Pablo Lúcio, que joga muita bola, reservas. De La Cruz, Alan, mas o Pablo Lúcio também pode fazer a função de La Cruz. Gerson, Matheus Gonçalves. Arrascaeta, Luiz Araújo. Cebolinha, se a gente for botar o Cebolinha como titular, o que eu acho que vai acontecer durante a temporada, Michael ou Gonzalo Plata. Pedro, aí tem Juninho e Bruno Henrique, que pode também ser titular. Gente, o elenco do Flamengo é muito bom. Eu só acho que tem que mudar ali na lateral direita, tá? O Varela não está à altura do Wesley atualmente.
Mas, enfim, espero que o Varela cresça de produção. Quem não está mais no elenco é o Carlinhos, que enfim recebeu a passagem para poder viajar e se apresentar ao Vitória. Ele desembarca segunda-feira lá em Salvador para se apresentar ao Vitória, emprestado de graça. O Vitória assume o salário integral com uma opção de compra ao término do empréstimo de R$5 milhões por 70%. Se ele jogar contra o Flamengo, R$1 milhão que o Flamengo tem que receber até 24 horas após a partida e pagamento à vista. E por falar em pagamento, vamos falar agora de Lohan. No último vídeo a gente falou aí que ele será vendido, eu ainda não tinha acesso como é que ficou o acordo, e o acordo, vale mencionar, está de boca. Eles apertaram a mão, supondo, beleza, aceito isso aqui. Agora o Flamengo espera o envio da documentação do CSKA. Se as minutas de contrato estiverem ok, a operação vai ser finalizada. E como é que ficou combinado? Flamengo, Lohan vai ser vendido ao CSKA por 8 milhões de euros, por 80%, Flamengo é dono de 70%, Madureira é dono de 30%. O Flamengo, obviamente, vai negociar com Madureira para ficar com um percentual maior nessa operação. E o pagamento será feito em parcelas até o fim de 2025. O Flamengo pediu à vista ou no máximo 6 meses para receber, o CSKA ofereceu em parcelas até 2027, e depois de muitas conversas, muitas reuniões, eles chegaram a um acordo nessa forma de pagamento. O CSKA vai acabar de pagar ao Flamengo em dezembro de 2025. Eu, particularmente, já falei aqui o que eu penso sobre o Lohan. Acho que a venda é ok, porque é só isso que o Flamengo está recebendo e que o jogador está recebendo. O jogador, inclusive, vai assinar um contrato de 5 anos, salário milionário. O jogador quer ir também. O Flamengo não está forçando nada. O Alcaraz, por exemplo, foi convencido a sair. É diferente. Agora, o caso do Lohan, ele quer ir. Ele já falou, eu quero ir, quero aceitar o contrato. Então, porque ele entende também que aqui ele não vai jogar, vai ficar no sub-20 atuando. O garoto prefere ir para o CSKA da Rússia, porque, repito, é a única proposta de venda que o Flamengo recebeu até o momento. E vocês aí, o que vocês acharam da venda? Quero a opinião de vocês, tá bom? Vamos falar agora de Jorginho, porque o José Butto não tá para brincadeira. Vai para cima do Arsenal para tentar a liberação imediata de Jorginho. Vale mencionar que os representantes brasileiros, que são os mesmos representantes do Everton Ribeiro, inclusive, fica aí essa curiosidade, eles estão participando da operação e garantem que o agente do atleta, o principal agente do atleta, que mora lá na Europa, está sabendo de tudo, inclusive participa das reuniões, não tem nada sendo feito por trás, sabe? De maneira sorrateira, algo assim, não está acontecendo nada de errado, o Flamengo está fazendo todo o processo bonitinho. Esses representantes, eles têm tudo documentado, tudo assinado pelo próprio... O Jorginho está participando das reuniões por videochamada, então, inclusive esses representantes já tentaram levar o Jorginho para o Flamengo em outras janelas de transferência, então, tudo sendo feito dentro do processo ideal. O Flamengo não está fazendo nada de errado, e o José Butto, ele vai para cima do Arsenal agora para tentar a liberação imediata do Jorginho. Sabe o que ele vai fazer? Vai ter uma reunião com o Arteta, que é o técnico do Arsenal. O técnico, inclusive, gosta muito do Jorginho, e é ele quem pede para o Arsenal não liberar o Jorginho agora. E aí o José Butto vai entrar em contato com o Arteta, não vai viajar, vai ser por videochamada também, e aí ele vai tentar convencer o treinador a liberar Jorginho agora. Gente, pelo que eu estou entendendo do cenário, ou o Jorginho vem agora, ou vem no meio da temporada. Óbvio, só dá para dizer isso se tiver tudo assinado. Mas entre Flamengo e Jorginho, tudo acertado. 3 anos de contrato, base salarial. O Jorginho quer vir para o futebol brasileiro. Falou que... Para o futebol brasileiro, não. Ele aceitou o projeto do Flamengo. Falou que está muito contente pela repercussão da torcida do Flamengo nas redes sociais, que ele está acompanhando tudo, que ele gostou do que ele ouviu, que ele gosta, deslumbra em vestir a camisa do Flamengo no Maracanã, gosta dessa ideia. O fato de outros jogadores, nível internacional, vir ao Flamengo, ajuda bastante. O caso do Danilo, Alexandro, esses jogadores... obviamente devem conversar com o Jorginho, eles devem se conhecer lá da Europa. Acredito eu que o Felipe Luiz também já tenha conversado com o Jorginho. O Felipe Luiz tem participado bastante dessas vídeos que aconteceu com o Juninho e também com o próprio Danilo. Então é isso, o José Butto vai para cima do Arsenal e vai ter uma reunião com o Arteta. A reunião, inclusive, estava prevista para esse sábado.
Confesso para vocês que até a gravação do vídeo não tinham me atualizado se a reunião já tinha acontecido, mas a pessoa vai me contar quando a reunião acontecer e aí vai me dizer como é que foi esse papo do José Butto com o Arteta. A ver. Ia falar bem de você. Cebolinha aqui, eu durmo tranquilo. Não faz isso comigo. Cebolinha, bom dia em primeiro lugar. É um momento, é a primeira decisão do Flamengo do ano. Como é que está o clima? Como é que foi o treino, a preparação? Como é que chega o Flamengo e como é que chega você especificamente para a decisão? Cara, é um clima muito bom. O grupo está bem confiante. O trabalho tem sido bem feito, tanto nos jogos que essa equipe pôde fazer, quanto na preparação diária. A ansiedade tem, obviamente, por se tratar do primeiro título, a disputa do primeiro título, por ser um clássico também, mas a gente chega bem preparado, bem confiante. Eu, particularmente, muito ansioso, né? Poder voltar. Meu segundo jogo na temporada, depois de tanto tempo parado, ainda mais numa decisão, ainda mais sendo um clássico. Eu espero que no domingo a gente possa estar comemorando aí. Bom dia, Cebolinha, Lucas Baier do Lance. Queria que você falasse um pouco como foi essa recepção da torcida aqui em Belém, né? Porque a gente acompanhou lá no hotel uma festa gigantesca da torcida, aqui fora também no treinamento. Ontem eu estive aqui, eu conversei com o Felipe Viseu, ex-jogador do Flamengo, também falou, né, de como a cidade está recebendo o Flamengo, a torcida, né, pelo Flamengo, como é que os jogadores receberam esse carinho da galera. Cara, é muito legal, muito importante. A gente se sente acolhido, né? A gente sabe que onde o Flamengo vai jogar tem essa recepção, em qualquer lugar do Brasil, aqui não tem sido diferente. O povo paraense é um povo muito acolhedor, né? Trouxe bastante motivação ali para nós durante o treinamento também. Isso é importante porque a gente chega bem acolhido e bem preparado também para amanhã poder dar alegria para a nossa torcida e também para os paraenses. Cebolinha, Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Te parabenizar por esse retorno, ter conseguido fazer um tempo inteiro, que é muito importante. Quem sabe do que foi a sua lesão sabe da importância de atuar um tempo inteiro após o que você passou. Queria que você comentasse como é que você está. O Felipe, eu fiz a pergunta para ele sobre você, o Felipe falou também que ficou assustado de você pedir para jogar. Não, eu vou começar jogando, jogar um tempo inteiro. A importância do Felipe na sua recuperação e também como é que está o Cebolinha e como foi esse período todo, essa luta, até para voltar mais rápido. Obrigado. O professor Felipe foi muito importante nesse período da minha recuperação também, né? Estava sempre lá no DM, dando palavras de apoio, falando da minha importância para a equipe, que ia precisar de mim, que ia contar comigo, que eu ia somar bastante. Isso deixou o atleta muito mais confiante, muito mais ansioso para voltar logo. Eu procurei me dedicar ali o máximo durante esses quase 6 meses ali, né? Uma lesão bem complicada. Tenho me sentido muito bem nos treinamentos, no próprio jogo ali. É óbvio que ainda falta um pouco de ritmo de jogo, né? Uma decisão na jogada, um drible, mas fisicamente eu me senti muito bem, até melhor do que eu imaginava. Depois de tanto tempo parado, jogar 45 minutos naquela intensidade, naquele ritmo, foi muito bom. Espero que domingo eu possa ter um tempinho aí também. Bom dia, Cebolinha, tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. Queria entender de você, do grupo, como está o pensamento do peso desse jogo contra o Botafogo. É um clássico, vale taça, visando a temporada como um todo. Porque muitas vezes, é um título de início de temporada, mas é sempre bom começar vencendo. Qual o peso de vencer essa Supercopa visando a temporada como um todo? Obrigado. É exatamente isso, né, cara? Acho que é sempre bom começar vencendo, ainda mais quando se trata de um clássico. Você começar o ano com o pé direito, já disputando um título e sendo campeão, é muito importante porque te dá confiança para a sequência da temporada. Obviamente também, se da mesma forma, se ganhar não está tudo certo, também como se perder também não está tudo errado, por se tornar o primeiro jogo, né, primeiro título, na verdade, da temporada. E a gente tem que estar bem concentrado aí para conseguir esse título, essa vitória, porque eu tenho certeza que vai dar bastante confiança para o restante do ano, que vai ter jogos muito importantes.
Oi, Cebolinha, tudo bem? Carlos Gil aqui, Grupo Globo, bom dia. No ano passado, principalmente ali na segunda metade da temporada, o ataque do Flamengo sofreu muito com lesões, você ficou fora um tempo, Luiz Araújo, os dois estão voltando, o Pedro ainda não, mas daqui a pouquinho também está aí à disposição. Nesse meio tempo, o Juninho acabou chegando para essa temporada, então gostaria de te perguntar justamente sobre essa disputa saudável aí por espaço nesse ataque que vai sendo, né, reconstruído e com base no que vinha sendo ali antes com o Tite, né, que tinha claramente ali um ataque. O Gabi foi embora, claro, mas como é que está sendo essa disputa por espaços para quem está voltando como você? Obrigado. Cara, é muito importante porque acaba elevando o nível de todos, né? Falando ali dos atletas da frente, né? Acaba elevando o seu nível nos treinamentos, nos jogos. Você sabe que não pode dar brecha, que tem companheiros bem preparados também, de alto nível, que também vão corresponder se precisar. Então isso só quem tem a ganhar somos nós, diariamente nos jogos, e também o elenco, né? O grupo em si tem a ganhar muito com esses jogadores. Quando são jogadores de extrema qualidade, a gente sabe que quem entrar vai dar conta do recado, e tem sido assim. Isso é muito importante, que tem elevado o nível no nosso elenco. Cebolinha, bom dia. Lívia Laranjeira, do Grupo Globo. Eu queria te perguntar um pouco sobre favoritismo. Sei que um clássico, um jogo como esse, um jogo único valendo taça, é sempre um jogo muito equilibrado, mas a gente vê um Botafogo que está muito embrionário no começo de temporada, mas que veio de um 2024 muito forte, e, por outro lado, um Flamengo que já começou a usar o elenco principal há um pouco mais tempo, manteve o técnico, né? O Botafogo, nessa mudança, perdeu peças importantes, perdeu o técnico. Você consegue ver a balança pendendo mais para algum dos lados? Você consegue imaginar um jogo muito equilibrado? Como é que você vê essa situação? Bom dia. Bom dia. Acho que por se tratar de um clássico, não tem favorito, né? A equipe do Botafogo é uma equipe muito qualificada, não é à toa que ganhou 2 títulos muito importantes ano passado, perdeu 2 jogadores importantíssimos, perdeu o treinador, mas tenho certeza que estão se preparando bem também, assim como a gente. Obviamente que eles chegam confiantes, nós também chegamos confiantes. Creio que a base deles foi mantida, né? A equipe titular, só 2 jogadores saíram, mas a gente chega bem preparado. A gente tem um trabalho aí com o nosso professor um pouco mais longo, né? A gente espera fazer isso valer dentro de campo. Everton, bom dia. João Vanderlei, TV Liberal, afiliada à Globo. Queria te perguntar sobre, ainda essa questão da torcida que foi abordada mais cedo, mas de um outro ponto. Muita gente viajou de muito longe para ver esse jogo. Entrevistei gente lá fora que viajou do interior do Amazonas, que chegou a pegar horas e horas de barco para depois pegar avião para chegar aqui em Belém. E muita gente também aqui do interior do estado para ver essa partida, porque é uma oportunidade rara de ver o Flamengo. O Flamengo é, claro, um clube nacional. Como é que vocês, às vezes, se param para pensar nisso, no que vocês representam para tantas pessoas no Brasil inteiro? Cara, a gente que está no meio do futebol, né? Principalmente por se tratar de Flamengo, a gente tem visto tantas loucuras já nesse sentido, e aqui não tem sido diferente, principalmente no Campeonato Carioca ano passado e esse ano fizemos jogos fora do Rio, né? E é uma loucura, porque é sempre lotado, sempre muito cheio. A gente ficou muito feliz porque a gente tem essa noção, né, da representatividade que a gente tem, o tamanho da nação que a gente representa, então a gente procura dar essa resposta principalmente dentro de campo. Boa tarde, bom dia, Everton. Pode ser o primeiro título do Flamengo de 2025 contra um adversário direto. Ano passado, o Flamengo teve uma derrota de 4-1 para o Botafogo. E aí eu queria saber de você, dentro do elenco, aquela derrota deixa essa partida de amanhã com um gosto de vingança? Tipo assim, a gente tem que chegar lá e a gente tem que ganhar o jogo para apagar aquilo que passou no Brasileirão do ano passado? Ou vocês estão encarando o Botafogo como se fosse qualquer outro adversário, mas visando ganhar o título, que é importante? Com certeza, independente das partidas do ano passado, né? Era outro treinador, era outro trabalho, outra metodologia, sempre respeitando o adversário, obviamente, mas independente de quem fosse, se a gente tivesse ganho os 2 jogos, ou como aconteceu, perder os 2 jogos do ano passado, a gente vai chegar visando o título, visando esse primeiro título na temporada, sempre respeitando o adversário, como eu falei, mas procurando ser campeão.
Everton, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Queria perguntar um pouco sobre esse modelo de jogo do Felipe Luiz, que exige muito da parte física também, enfim, o time pressiona bastante, frente a um Botafogo que também é muito físico, né? Enfim, a gente pôde ver aí que o time muito bem também contra o Fluminense na parte física, demorou até estrear nessa temporada. Como é que você está esperando esse duelo entre as duas equipes, também na parte física, 16 horas, enfim, calor também bastante, embora vocês sejam acostumados com o Rio de Janeiro, mas como é que espera aí esse duelo físico no início de temporada, por favor? Cara, vai ser um duelo muito interessante, né? São duas equipes que impõem uma intensidade muito alta dentro das suas partidas, né? Espero que a gente possa sobressair sobre a equipe deles, né? Tem a questão do clima também, o horário, por mais que a gente esteja acostumado, mas também é difícil. O campo provavelmente é um campo mais pesado, a gente teve aqui ano passado. Esperamos que o campo também possa estar bom para favorecer o espetáculo, mas vai ser um duelo muito interessante e a gente tem se preparado bem aí para dar um bom resultado. Cebolinha aqui, Letícia do GE. Eu queria relembrar um pouquinho a sua chegada ao Flamengo. Você, quando vem para cá, você vê o retorno ao futebol brasileiro como uma possibilidade de chegar à seleção. Você teve uma lesão muito grave, como a gente já falou, em um dos seus melhores momentos por aqui. Então, assim, olhando um pouco lá para frente, como é que está o coração do Cebolinha aí, pensando em uma possível vaga para a seleção brasileira? Como é que você disputa essa sua temporada agora de 2025, olhando lá já para a Copa de 2026? Então, esse foi um dos meus objetivos também quando eu voltei, né? Ano passado também era um objetivo meu, vinha bem concentrado também em fazer um bom trabalho dentro do Flamengo para que pudesse ser lembrado. A gente vê que na seleção tem rodado bastante jogadores, né? Tem tido essa brecha aí. Espero que eu possa voltar bem, espero que eu possa voltar voando aí para, quem sabe, ser lembrado. Everton, ainda em cima disso, ainda em cima dessa boa fase que você vinha vivendo, né, até aquele fatídico mês de agosto do ano passado, você, em termos de números, estava bem próximo de bater a sua temporada mais artilheira aqui, estava sendo apontado como um dos principais, em termos de fase, dos principais jogadores do elenco naquele momento. Em 2025, você, em termos dessas metas pessoais aqui, dentro do Flamengo, você acha que 2025 vai ser o ano do Cebolinha nesse sentido, porque faltou um gol para você empatar com o ano mais artilheiro por aqui, né? E infelizmente você acabou se machucando ali em agosto. Como é que volta essa confiança nesse nível? Porque você sempre se cobrou muito, né? De ser aquele Cebolinha que parte para cima, que dá assistência também, mas que voltou a ser goleador e você estava bem perto de bater isso até a lesão ali. Com certeza, cara. Em termos de número, né? Vinha uma temporada muito boa, a minha melhor com a camisa do Flamengo. Em termos de confiança também, vinha muito confiante, as coisas acontecendo naturalmente. Até brinquei lá em casa que as minhas metas do ano passado viraram para esse ano, né? São as mesmas. Espero que esse ano eu possa bater, porque tenho certeza que eu bater nas minhas metas pessoais, eu também vou estar ajudando o grupo, né? Ajudando o clube, e que no final do ano eu possa estar comemorando as minhas e as metas do clube também. Perdão, bom dia, Cebolinha. Na última quinta-feira você atuou ao lado do Juninho no ataque, que é a novidade, aí uma alternativa para a equipe do Flamengo em 2025, a ausência do Pedro, que era a principal referência do Flamengo, o artilheiro do Flamengo no ano passado. Queria que você falasse um pouco das características do Juninho, até que ponto isso facilita para vocês, jogadores que atuam mais pelos flancos do campo, e a ansiedade natural que ele demonstrou também naquela partida, de que forma vocês podem ajudá-lo nessa ânsia de querer desencantar com o manto sagrado. São jogadores de características bem diferentes, né? O Juninho é um jogador um pouco mais rápido, mais forte, né? Tem essa velocidade como seu vigor. A gente sabe que a ansiedade atrapalha bastante nesse início. Eu pude viver isso de perto, né? A gente procura estar conversando com ele ali diariamente. É um cara muito gente boa também. A gente procura passar essa tranquilidade de falar que as coisas vão acontecer naturalmente, na hora certa o gol vai sair, as jogadas vão fluir naturalmente, porque a gente já passou por isso, né? Então a gente está procurando ali deixar ele bem confiante para que ele possa se adaptar o mais rápido possível. Everton, bom dia. Dayan Andrades, CBN Amazônia e Rede Amazônica. Everton, falar da temporada 2025. Você é um jogador diferenciado. Você pode atuar tanto aberto pela direita quanto pela esquerda. E eu quero entender a tua expectativa dessa temporada 2025. Os colegas falam em seleção brasileira. Você é um atleta que tem esse potencial.
Queria saber, falar diretamente com o torcedor rubro-negro agora. Como é que está o Cebolinha em relação fisicamente e tecnicamente e mentalmente até para essa temporada, visando uma temporada que o Flamengo vai ser exigido, porque o ano passado não foi um resultado tão positivo. Por gentileza. Cara, excelente pergunta. Me preparei muito bem, fisicamente, mentalmente, tecnicamente, nesses meses que eu tive fora aí, porque esse ano, como eu falei, eu tenho metas pessoais, que é jogar o maior número de jogos possíveis dentro desse ano pelo clube. Obviamente, se for para a seleção, melhor ainda. Mas eu quero fazer muitos gols, dar assistências, jogar o maior número de partidas para que eu possa estar ajudando a minha equipe. A gente tem competições muito importantes esse ano, tem um Super Mundial aí que é vitrine para qualquer jogador. E a gente sabe que chegar lá, poder fazer um bom campeonato dentro do clube, você obviamente eleva o seu nível também no futebol mundial e principalmente botando o Flamengo em primeiro lugar. A gente espera que nesse ano possamos, lá no final, estar comemorando, assim como foi ano passado, o maior número de títulos possíveis. Isso passa também pelas metas pessoais de cada jogador. Fala Nação Rubro-Negra. Uma notícia importante movimentou os bastidores do Flamengo. A saída de Carlos Alcaraz para o Everton, da Inglaterra, vai gerar uma economia gigante para o clube. Estamos falando de cerca de R$100 milhões que o Mengão vai deixar de gastar com o meia argentino. Mas como isso aconteceu? O que o Flamengo ganha com essa negociação? E será que a saída de Alcaraz pode abrir espaço para um novo reforço? Fica com a gente até o final, porque vamos te contar tudo sobre essa movimentação e os próximos passos do mais querido. O Flamengo aceitou o empréstimo de Alcaraz para o Everton, da Inglaterra, com uma cláusula de compra obrigatória caso o jogador atue pelo menos 6 partidas pelo clube inglês. Com isso, o Mengão não apenas libera um espaço no elenco, mas também evita um gasto gigantesco. O contrato do argentino com o Flamengo ia até junho de 2029 e, ao longo desses anos, o clube teria que desembolsar aproximadamente R$100 milhões apenas com os salários do jogador. Agora, com essa saída, esse dinheiro pode ser investido em outras prioridades do time, garantindo um Flamengo ainda mais forte para as competições de 2024. Carlos Alcaraz chegou ao Flamengo na metade de 2024 e, em 6 meses, disputou 19 partidas com o manto sagrado. Durante esse período, o argentino marcou 3 gols e deu 2 assistências. Apesar de não ser um dos jogadores mais badalados do elenco, ele conseguiu contribuir em alguns momentos e teve um desempenho razoável. No entanto, com a chegada de novos reforços e a necessidade de ajustes financeiros, o Flamengo viu a oportunidade de liberá-lo e reduzir sua folha salarial. O último jogo de Alcaraz pelo Flamengo foi na vitória por 2-0 contra o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca. O argentino marcou um dos gols da partida e se despediu da torcida com aplausos no Maracanã. Apesar da saída, o jogador deixou uma boa impressão nesse último jogo, mostrando dedicação e aproveitando sua despedida da melhor maneira possível. Agora, ele parte para um novo desafio no futebol inglês, enquanto o Flamengo segue focado na temporada e em novas contratações. Com essa economia gigantesca de R$100 milhões, será que o Mengão pode investir em um novo reforço? A diretoria rubro-negra segue atenta ao mercado e pode buscar nomes para reforçar o elenco de Tite. Além disso, o time continua focado no Campeonato Carioca e nas competições mais importantes do ano, como a Libertadores e o Brasileirão. A saída de Alcaraz abre espaço para novas oportunidades dentro do elenco, e agora é esperar para ver quais serão os próximos passos da diretoria. Agora queremos saber de vocês, torcedores. A saída de Alcaraz foi uma boa para o Flamengo? Vocês acham que essa economia pode ser usada para trazer um reforço de peso? Deixe a sua opinião nos comentários e participa do debate. E claro, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para ficar por dentro de todas as novidades do Mengão.